No final, a gente sempre gosta de tirar uma foto, então vocês têm aí um tempinho para se arrumar, quem quiser botar alguma coisa, mas fiquem tranquilos que a gente só vai postar no nosso grupo, mas é muito bacana quando a gente faz uma live e consegue ver os rostinhos de vocês. Inclusive, a gente sempre premia no final do ano, faz uma premiação de quem mais participa, então vocês vão estar... Quem puder aí, quem está lançadora assídua, recompensada depois no final do ano. Vou compartilhar aqui minha tela. Estou aqui com o iPad aqui para ver. Mas vocês já estão conseguindo ver minha tela, né? Não está aparecendo aqui para mim, mas eu acho que já foi. Se alguém puder só me confirmar. Ainda não. Ainda não. Ainda não? Deixa eu ver se já... Deixa eu ver aqui. A internet está um pouquinho lenta. Agora vai. Boa, agora já foi, né? Sim. Boa. Meninas, sejam muito bem-vindas. Essa é mais uma live. A gente escutou muito vocês. Foi uma live muito pedida para o desespero de alguns PNMs, de meu Deus, não tenho ideia como é que eu faço. Sou de humanas, né? Como a gente sempre fala, sou de humanas, não entendo números, e hoje a gente vai tentar desmistificar um pouquinho disso. Essa é uma série de lives, a gente está trazendo temas mais técnicos e mais seniors também, tá entendendo esse movimento da comunidade, e para vocês começarem a ter contato com temas de que muitas vezes na hora da entrevista, na hora de olhar para uma vaga, olhando para uma vaga mais especialista, saber esses temas vai te diferenciar de muitos outros candidatos, tá? E até ajudar vocês também contra o PNM nos lançamentos e no posicionamento. Então, antes da gente começar, eu queria já dar um spoiler, tá? Da próxima live. Então, a gente vai trazer como é que vocês vão construir um GTM estratégico. Acho que todo mundo aqui, a maioria, sabe construir um GTM, mas a ideia é como é que vocês vão olhar para a construção de um GTM olhando para a estratégia. E não só, eu tenho um framework, um plano já de comunicação. Não. Como vocês vão olhar sendo um PMM estratégico, não só olhando, focando em frameworks, mas que lançamentos que geram resultado. Eu acho que isso está muito relacionado com a live que a gente vai ter hoje, né? Olhando para resultado e para impacto. E a nossa convidada é a Amanda, que ela é Head e PMM na AF, então Pri conhece bastante aí da nossa convidada, e quem vai fazer essa mediação vai ser a Carla, aqui do nosso time. A gente vai colocar aqui para vocês, só para quem está aqui nessa live, o link para vocês já se inscreverem. Então, para quem já quiser organizar aí na agenda, é uma live super estratégica para vocês assistirem, tá? E, né, a gente também queria reforçar quem vai para o PMA Summit. Depois comentem aí quem vai, quem está pensando em ir, quem ainda está com dúvida. Aqui no Elas a gente vai ter uma palestra da Kai e da Rai, então são duas PMMs incríveis, e poder ouvir, né, a palestra delas é uma experiência muito legal. Eu vou estar lá também, então eu vou adorar conhecer todas vocês. A Pri já comentou, ela também vai estar lá palestrando, dando a experiência dela quanto PMM. Então, é a segunda vez desse evento aqui no Brasil, e a gente já tem a data e temos cupom também do Elas. Então, quem aí está pensando em comprar, use o nosso cupom de 10% de desconto, e avisem também no grupo para a gente poder se encontrar da mesma forma que a gente se encontrou no evento de terça da PM3. Queria reforçar também para vocês a nossa news, não sei se todo mundo aqui conhece, né, esses avisos paroquiais, mas a gente tem uma newsletter do Elas que Lançam. Inclusive, por esses dias, vamos divulgar mais um artigo escrito pela Pri, de pricing, então tem tudo a ver com a live que a gente está falando hoje, né? Um vai se complementar, e a gente já tem vários conteúdos lá publicados. Depois a gente vai colocar aqui também para vocês o link, tá? Uma newsletter gratuita, a gente posta todo mês. E quem ainda não conhece, a gente tem a loja
A gente tem camisa, tem caneca. Essa eu adoro, que eu lanço, logo existo. Então, quem quiser aí adquirir, no PMA a gente também vai levar alguns brindes, né, da lojinha, camiseta, caneta, a nossa famosa cartela de adesivos. Quem estava no PMA do ano passado lembra, né, e no Picamp. Então, quem aí quiser conhecer mais a nossa lojinha. Meninas, vamos começar a nossa live. Hoje a nossa convidada é super especial. Ela é a Lia. Lia, eu não vou nem me arriscar em falar seu sobrenome, tá? Eu disse, Caio, vou falar só Lia, porque se eu falar o sobrenome eu vou me embananar, então é melhor não. Mas ela é a nossa super convidada aqui para a gente estrear essas lives mais técnicas. Ela é gerente de marketing no Bling. E Lia, a casa é sua, por favor, se apresente aí quem é a Lia, gerente de marketing, quem é a Lia fora. Qual que é seu? Legal. Obrigada, Bia. Meninas, primeiro eu queria parabenizar aqui a própria comunidade por fazer essa troca maravilhosa de conteúdo, porque na época que eu comecei não existia isso, não existia PMA, não existiam as comunidades, então era muito mais difícil a gente trocar, tinham poucos PMMs também no Brasil, isso já fazem aí os seus 7, 8 anos, e falar um pouquinho de mim aqui, eu sou mãe de 3 meninos, eu sou mãe do Chico, do Vicente e do Martim, a minha casa é uma loucura, a Caia, que a minha liderada sabe como é que é aqui, às vezes a gente tem que encaixar os horários e rever alguns horários de reunião. Eu estou em PMM, hoje desde o começo do ano eu estou como gerente de marketing, né? Antes eu era gerente especificamente de PMM e Customer Marketing, e agora aumentei o meu escopo aí pensando em desenvolvimento de carreira, mas trabalhei muito tempo em PMM, fiz o que vocês possam imaginar, de todo o escopo de PMM eu já fiz, eu já fui mais pro lado de sales, mais pro lado de PLG, mais pro lado de price, mais pro lado de posicionamento, deu para passar por tudo nesse tempo, e a minha formação, eu sou publicitária de formação, fiz uma especialização na época em comunicação digital, fora do país, porque aqui era muito caro fazer. E quando eu voltei, minha preferência sempre foi pela área de planejamento, né? Então, o que mais tinha a ver, não existia áreas de PMM na minha época, assim, nas empresas, e eu trabalhava na RD Station com planejamento de conteúdo. Então, eu acabava fazendo conteúdo para clientes, conteúdo de produto, e aí acabei migrando para PMM quando se estruturou uma área disso, que foi uma das primeiras empresas do Brasil a ter de fato, uma área funcional, com alguém que soubesse o que era isso e como fazer funcionar. Né? Então, essa é mais ou menos a minha trajetória. Estou super feliz aqui em poder contribuir aqui com vocês do que eu já conheci, do que eu já passei, um pouquinho dos perrengues de PMM com pricing. E muito feliz aqui de ver, principalmente por ser uma comunidade só de mulheres, gente. Eu sou totalmente aqui do ativismo feminino. Boa, obrigada, Lia. Adoramos te conhecer. Até botei aqui. Quem for mamãe também, comentem, que na comunidade a gente tem várias mamães. E antes, né, agora começando, antes da palavra, Lia, acho que a primeira pergunta aqui da live, até para a gente começar, é por que você vê que tem tanto PMMs que passam longe de pricing, né? Até para te dar um contexto, a gente fez uma pesquisa esse ano chamada Raio-X das Lançadoras, e uma das perguntas era qual era a sua maior dificuldade, né, quanto product marketing e pricing, principalmente pricing, né, mas pricing e empacotamento foi mais de 80% da votação, para surpresa de quase ninguém, né, e eu queria muito entender, né, tanto eu quanto a comunidade, assim, a tua visão de por que tem tanto PMM que ainda tem esse receio, né, de pricing. Enfim, é a estrutura hoje de pricing, como é que, de PMM, como é que você vê essa relação? Legal, vamos lá. Eu acho que tem alguns aspectos que impactam esse receio de PMMs com precificação, tá? Acho que um deles é cultural. A vida do PMM não é fácil, a gente sabe. Nós não somos donos, de fato, de nenhum, né? Não é nem de produto, nem da venda em si, nem do atendimento, mas nós estamos na interseção de todas essas áreas, né? Então, assim, só isso por si já é um desafio, né? A gente conseguir emplacar as coisas entre as demais áreas. Então, tem esse desafio ali de como é que eu me posiciono, como é que eu gero valor.
E PMM, por natureza, é uma disciplina que nunca começa muito no número, né? A gente passa muito mais por posicionamento, por jornada de produto, por adoção, por aquisição, mas monetização e assuntos relacionados à receita, mais à medida que o PMM vai ganhando experiência e influência em outras áreas, que ele passa a ser considerado como uma peça-chave para opinar nesse assunto, né? Então, assim, geralmente fica ali em outras áreas, é uma zona de tensão, porque são decisões relacionadas à receita, que é onde geralmente tem mais tensão nas empresas. Então, assim, é onde está a parte formal do negócio, né, quem é que toma essas decisões, geralmente não é muito estruturado nas empresas que eu conheci. Pricing não está geralmente no escopo de alguma área específica pré-definida, geralmente quando o assunto surge é que se começa a falar sobre isso. E também porque o pricing, ele passa a ser a tradução do valor percebido, né? E aí a gente tem que alinhar várias visões para que se consiga chegar a convergir a uma decisão, o que também não é fácil entre diversas áreas, né? Então, assim, eu acredito que tem bastante a ver com senioridade, tem bastante a ver com quanto a empresa valoriza uma área de PMM também e dá espaço para a PMM participar. Então, acho que, assim, é um pouco cultural e um pouco, assim, da gente também se interessar e provar valor, e ir atrás desse assunto para contribuir e explicar como que PMM contribui. Porque, de fato, não é tão disseminado, assim, a atuação de PMM, principalmente dentro de pricing, né? Boa, inclusive até ia pedir, pessoal, quem for PMM, coloquem aqui no chat como é a relação de vocês com o Price, né? Hoje é o que vocês lidam no dia a dia, ou então na estrutura de vocês, isso fica para outra área, vocês têm, né, poder de olhar para pricing ou não, né? Vocês só aceitam o pricing que chega, ou até mesmo se na estrutura, na empresa de vocês, pricing é algo já estruturado. Então, entra como, vai ser vozes da nossa cabeça, vamos testar. Coloquem aqui no chat para a gente entender um pouco mais como está esse momento. Mas se não está organizado, ainda fiquem tranquilos, porque é mais comum do que parece, né? Tanto PMMs quanto empresas ainda estão entendendo mais de pricing. E, Lia, passando aqui para a próxima, outra pergunta, né, que ficou dentro da nossa cabeça de quando a gente olha para pricing, né? Quem deve ficar responsável pelo pricing? Assim, dependendo do modelo de empresa, essa decisão pode ser tomada de uma forma diferente, tá? Mas eu acredito assim, todo mundo fala, ninguém de fato é dono, porque todo mundo tem uma contribuição, mas eu acho que todo projeto precisa ter um dono, precisa ter um responsável, né? Então, assim, eu acredito que se a gente tirasse todos os outros elementos de áreas aqui, a única que sobraria é o financeiro, de fato, responsável por isso, né? Então, eu acho que quem deve liderar o projeto, como projeto, deve ser o financeiro, porque eu acredito ainda que eles têm uma base que todas as outras áreas e disciplinas vão precisar entender também para pensar essas estratégias, né? Então, para mim, como projeto, eu quase penso mais squad, tá? Que todos vão ter a sua parte da responsabilidade, mas eu acredito que quem deve liderar esse processo de pricing, porque é muito difícil da gente entender ali, tem habilidades que as pessoas do financeiro vão ter que trabalhar sozinhas para trazer como insights para a gente também. Eu acredito que no time financeiro que deve ser o time responsável, tá? Não quer dizer que ele tem que definir sozinho. Ele deve ser o time que puxa o projeto, que faz a cadência do projeto, que organiza, que ajuda a trazer as visões, e a decisão tem que, de fato, as decisões têm que ser tomadas dentro de uma squad, onde cada um tem uma função específica, né? Cada uma dessas pessoas que estão participando, representando a sua área, e aqui quando eu falo squad, entendam uma pessoa representando cada uma das áreas mais importantes. Eu acredito que é uma equipe de trabalho liderada pelo financeiro. Boa, boa. Assim, as pessoas estão comentando aqui, Li, acho que na a Pri já falou, né, que é um trabalho... Maravilhoso, seja de PME.
esse aí é o melhor dos mundos, e inclusive PMM sendo chamado, né? Na Lynx, por exemplo, no começo era uma decisão que PMM não participava, então o preço já chegava, o comercial que dizia qual era o preço, e ia testando, né? Vamos ver a receptividade, e depois a gente foi o contrário, né? PMM começou a olhar para pricing, mas muito no sentido operacional. Então, tinha uma pessoa dentro do nosso time que ficava ali olhando custo de processo, custo de pessoas, e acaba, o 880, né? Ou o PMM está muito para dentro, e de fato, né? Você fica o tempo todo, ela ficava olhando custo por custo, linha por linha, e outro que é quando só chega o preço, e é um ponto, né, até de atenção, porque pricing não é só o preço propriamente dito, né, mas aqui a gente está olhando até no sentido de percepção mesmo, né, a percepção do nosso produto, e pricing tem uma relação muito direta disso, né, então, de fato, o PMM tem que estar dentro dessas conversas, não é fazendo, mas pelo menos estando ali parte da discussão, né. Total. E o papel, assim, né? Se a gente pensar o papel do financeiro, ele sempre vai ser olhar o custo e margem, né? Em qualquer lugar. Quando a gente pensa em vendas, o papel de vendas é muito mais conseguir trazer, caso tenha um time de vendas na empresa, né? Essa informação de quem está no front, de quem está ouvindo os feedbacks sobre o preço, né? De quem pode conversar um pouco mais, talvez explorar um pouco mais de caminhos sobre entender percepção de preço. Produto para garantir que vai conseguir viabilizar o valor que a gente está gerando, entende que pode ser gerado, né? Até um roadmap, inclusive. E PMM para entender ali a capacidade de pagamento, público, né? Tudo aquilo que a gente já conhece vai aprofundar aqui mais para frente. Boa. Bom, acho que agora a gente vai começar com a parte de conteúdo mesmo, né, Lia? Então, de novo, o palco é seu. Eu vou ficar passando aqui os slides, você me avisa aí quando precisar mudar, tá? Beleza, vamos lá, então. Bom, vamos lá. Pricing é uma estratégia, não sei aqui se todo mundo trabalha com SaaS, tá? Mas pricing em si, ela é uma disciplina que é da administração, né? Ela tem algumas regras que servem também para SaaS, mas aqui eu trouxe 3 que ajudam a consolidar um pouco a ideia de onde pricing atua, né? Pricing, quando a gente fala disso, é de fato a tradução no valor monetário. Então, como é que tem algumas regrinhas que nos ajudam a tomar decisões, algumas são básicas e algumas são mais voltadas a SaaS, tá? A gente vai passar por ambas aqui. Então, assim, a gente tem 3 estratégias básicas de pricing, tá? Quando a gente pensa em definição de um valor. A gente pode basear no custo, então, custo e margem. A gente pode basear na concorrência, que olho para o mercado, vejo quem já está atuando e defino um preço mais baixo ou mais alto. E eu posso também basear o meu preço em valor. E aí a gente costuma comentar que esse é o preferido das PMMs, né? Que hoje em dia é o que a gente mais usa, de fato é o que está muito em ascensão, assim, no nosso mercado, e que com a ascensão de tecnologias emergentes também é o que mais tem sido usado para posicionar as novas soluções que vêm surgindo. Tá? Pode passar aí, por favor, Bia. Vamos lá. Quando a gente fala em possíveis sinais de que um pricing não está bem construído, tá? Como é que a gente descobre, assim, definimos o preço durante uma squad, colocamos para o mercado, como é que eu tenho indicativos, ou do meu preço atual, né, de que as coisas não estão indo bem em pricing, que o problema é o pricing. Então, assim, o time de vendas está fazendo negociações e o cliente aceita o preço de cara, não chega nem a pedir mais informações, nas primeiras reuniões já está aceitando a solução. É um sinal de que existe espaço para aumento de preço, não é que o preço esteja errado, mas que existe espaço ainda para acontecer um aumento de preço. Por quê? Porque, por regra, em vendas, a gente espera em torno de 80% de fechamentos
de vendas e 20% de perda. Por quê? Porque às vezes o público pode não estar muito bem calibrado e pode acontecer de ter um loss por questão de não conseguir pagar o produto, né? Então, assim, é normal, é esperado 80% de negociações fechadas. Se vocês têm uma taxa de 100% de vendas, alguma coisa está errada e existe uma oportunidade de receita ali, tá? A segunda é muita dependência de desconto. Tipo, ninguém consegue viabilizar o preço fechado, em cenário nenhum. Então, assim, precisa de desconto por tempo de contrato, ou sempre precisa porque não vai conseguir pagar a hora, eu vou precisar fechar com desconto, preciso escalar um desconto para o meu gerente, porque o meu desconto não foi suficiente como vendedor. Então, assim, desconto sempre estar atrelado à venda é um sinal de que o preço base não está bem construído. Isso pode também ser uma estratégia, tá? Se definir o preço base e colocar um pouco mais de margem em cima para ter uma folga para desconto e não prejudicar a receita. Também pode ser desde que seja intencional, aí o desconto passa a não ser um problema. Se o cliente hesita em fechar o negócio ou o ciclo de venda é muito longo, então, por exemplo, estou achando muito caro, não vou conseguir, gostei da solução, mas não vou continuar na negociação porque está fora do meu budget, ou preciso aprovar com outro nível gerencial essa compra, e fica um vai e volta de negociação, tipo, tu consegue baixar por causa disso? Vamos pensar num prazo, né? O processo de venda se torna muito longo, isso também é negativo, tá? E a quarta é que o cliente crescer e a tua empresa não estar monetizando mais em cima desse cliente. E isso quer dizer que não só o pricing, mas o packaging tem algum problema. Por quê? Porque eu tenho que ter uma mentalidade de que à medida que o meu cliente vai tendo mais sucesso com o meu produto, ele vai deixando mais dinheiro na mesa para mim, né? Porque ele está crescendo, ele está, vamos dizer, faturando mais, ele está tendo mais sucesso, e eu preciso conseguir absorver mais receita desse crescimento dele, tá? Então, isso é bem importante, assim, na lógica toda de pricing, porque são várias peças que se encaixam para a gente entender qual é o melhor formato que funciona para cada tipo de empresa. Pode passar, Bia. Boa. E até uma pergunta, inclusive, meninas, podem ir perguntando no chat, tá? Ou levantar a mão, a ideia é que seja algo dinâmico e vocês questionem. Mas como é que você acha que o PMM pode estar olhando para esses sinais de alerta? Então, um PMM, ele precisa estar perto do time comercial para ver como é que está essa abertura. Ou então, se eu estou com uma venda mais PLG, eu preciso estar olhando ali a retenção e quanto trial foi convertido. Como é que você acha que PMM pode estar olhando para esses sinais de alerta? Legal. Time de vendas geralmente é a fonte mais flexível que a gente tem, porque é fácil chegar e fazer o tipo de pergunta que tu tem, dúvida, ou pedir para eles fazerem nos próximos processos de venda, né? Então, é mais rápido de ter essa informação a partir do time de vendas. Tem uma metodologia que se chama win-loss, que é a cada venda fechada ou não, ser identificado o motivo. Então, por que eu fechei? E aí quem responde é o cliente, né? Ou não cliente, que é qual foi o motivo que fez eu fechar essa venda. E aí se faz uma pesquisa e se entende se preço tá como um dos critérios de fechamento ou de não fechamento. Então, aí pode-se ter um quali de alguma fricção com preço. Tá? Outra coisa, quando a gente fala de já clientes, né, ali uma iniciativa de voz do cliente, de alguma área de CS ou de Customer Marketing, Product Marketing, venha a fazer essa coleta de dados de voz do cliente mês a mês, ali geralmente também surge. Então, recebi um upgrade, queria fazer uma compra de outro produto, caro, barato, minha mensalidade, xxx. Time de suporte, por exemplo, recebe muito isso. Né? Então, assim, as fontes, esses sinais, eles já existem em algum lugar. Geralmente, suporte, time de vendas, um reclame aqui da vida é difícil de avaliar, porque as pessoas só vão lá para reclamar. Então, não dá para ter uma ideia de proporção de reclamações e não reclamações. Mas, principalmente, churn.
Geralmente, churn não está diretamente quando a gente tem time de CS ligado a uma métrica de PMM. Mas é importante saber o porquê os churns estão acontecendo, porque se for preço, é uma coisa que pode ser repensada a partir de PMM também, né? Boa. Pode seguir, vamos lá. Pricing muda de acordo com o tipo de empresa e estágio de produto. Sim, muda. Quanto mais eu estudo pricing, porque é uma coisa super dinâmica e surgem novos conceitos e surgem novos exercícios e alguns antigos surgem embalados de um jeito novo e existem, assim, pricing ele não é tão matemático assim, eles são combinações de coisas regrinhas que já existem para funcionar, sabe? Para esse problema X, a solução é Y. Então, ele tem, assim, uma sua facilidade. Entendendo a lógica, vocês vão ver como é um pouco mais fácil de tomar essas decisões. Não é tão amplo, assim, não é tão ambíguo, sabe? Apesar de que, né, o mercado muda super rápido, tem coisas que ainda funcionam nesses diversos cenários. Então, pode passar aí, por exemplo, quando a gente fala por tipo de empresa, e aqui eu penso muito em... desculpa, eu vou só trazendo essa parte antes aqui. Independente de tipo de empresa, de produto ou de mercado que a gente está, duas coisas sempre vão existir. Essas duas definições vão ter que acontecer. Se o teu posicionamento de preço vai ser um preço mais elevado, ou se ele vai ser um preço mais baixo, né? Então, isso aí, ou, enfim, no meio ali, todo e qualquer categoria, produto ou mercado vai ter que tomar essa decisão. E o segundo junto com essa decisão vem uma segunda que onde é que eu vou atuar? Se é num nicho, né? Então, assim, um nicho geralmente se fala em ser exclusivo, ser a melhor escolha, ser o melhor entre o que existe de específicos para aquela solução. Eu vou atuar num mercado existente que já existem outros concorrentes e eu tenho que me posicionar como ou mais barato ou melhor, um mercado mais competitivo, ou se posicionar por inovação, né? E aí a gente tem o caminho de ou ir para uma linha de educar um mercado como desafio, ou ter um preço mais premium que consiga comunicar a inovação junto com a tecnologia que se traz junto. Tá? Pode passar, Pia, desculpa. Vamos lá. Então, assim, falando de tipo de empresa, tá? Quando a gente está vendendo direto para o consumidor, que é o B2C, o principal para a gente falar de pricing é pensar em volume de vendas e compra por impulso, tá? Então, assim, nesses casos, quando a gente fala venda direto para o consumidor, a gente está falando em atacado, em varejo, em atacadistas, em volume de venda de itens mesmo, tá? A gente não está falando aqui de margem, a gente tem que pensar compra por impulso, itens com um ticket um pouco mais baixo. Então, técnicas como os preços terminando em 90 e as técnicas psicológicas de precificação visual funcionam muito melhor, porque aqui a gente está falando de uma venda direto para uma pessoa física, em que ela tem um impacto emocional maior, né? Então, essas técnicas funcionam melhor quando um tipo de empresa B2C. Quando a gente fala de precificação para um mercado B2B, empresa vendendo para empresa pequena ou média, a gente já tem que mudar um pouco do olhar, por quê? Porque eu vou ter uma empresa vendendo para diversas outras empresas, né? Então, assim, eu preciso pensar em custo-benefício, porque o meu mercado é muito grande e muito diferenciado das pequenas e médias, e eu preciso pensar em autoatendimento para ganhar escala, né? Então, eu preciso, aqui, uma certa automação das coisas, assim, tem um custo-benefício que precisa ser percebido de cara, e o autoatendimento pela questão de dar vazão para esse volume de empresas conseguirem, e eu conseguir escalar o meu negócio, né? Então, assim, o preço precisa ser muito claro dentro da estratégia, não pode ter complicação, vários elementos,
Por exemplo, passar por time de vendas aqui, geralmente, se esse for o único modelo, fica mais complicado. E aqui tem a questão que daí a maioria dos SaaS entram, né? Que deixa assim, vamos colocar um preço de entrada para que a pessoa comece a experiência, entre, e depois a gente começa a pensar na jornada dela dentro do produto, né? Então, vamos colocar aí para ganhar mercado, um plano menor, um produto de entrada, para conseguir captar esse mercado, porque o mercado SMB é gigantesco, tá? E quando a gente fala de empresa vendendo para grandes empresas, que aqui a gente já precisa passar com um preço? É muito mais, e é o que eles mais valorizam, né? É o retorno sobre o investimento no produto ou na ferramenta. É a questão de segurança, de compliance mesmo, e conformidade, porque quando a gente vai falar de enterprise, qualquer coisa que mova ali dentro, ela é muito mais burocrática dentro da corporação, e ela precisa estar dentro de diversas regras. Então, é isso que eu preciso vender para o enterprise. Compliance fiscal, compliance, enfim, essa é a mensagem que a gente precisa passar. Inclusive, os preços de enterprise, eles geralmente não estão à vista por duas questões. Uma, porque o produto pode ser mais complexo de gerar valor, a pessoa pode não entender sozinha, então um vendedor precisa ajudar nesse processo de geração de valor. O preço pode ser um preço composto, então diversos fatores, ou o preço é alto e precisa se compor esse preço. E tem também que eu quero testar preço, então eu não coloco ele público, porque eu quero fazer testes, eu quero entender se uma empresa, eu coloco o meu preço a R$1.000, eu quero entender se eu vou conseguir vender a R$1.000 ou se eu vou ter que trabalhar com uma elasticidade ali de descontos por um período até entender o preço que eu vou fixar ele, que é o preço que o mercado vai pagar por ele. Tá? Então, existem muitas empresas que lançam produtos e deixam o preço sob consulta para chegar num número que eles venham a publicar algum dia. Tá? Vou passar aqui a... Boa. E esse último ponto que você trouxe, eu lembrei de um GTM que eu fiz, né? Acho que todo mundo já fez o GTM faseado, então estava ali em alfa e a gente queria entender justamente o preço, né? E foi muito engraçado, acho que antes a gente tinha uma ideia ali de custos, então isso já é super importante. E a gente chamou também o CS para pegar a percepção, né? E a gente tinha colocado um valor, acho que era R$300 na solução, e ele falou, nossa, tá muito barato, vamos colocar mais. E aí foi para um cliente, né? E aí um cliente, e eu acho que esse é um processo também, né? A gente trazer que às vezes a gente coloca um preço, mas não vai ser o preço fixado, né? Principalmente se você está numa solução, um lançamento, que você está pegando feedback, como você trouxe, é normal a gente escutar o cliente, às vezes vai mudar, muda, pega a percepção do CS ou do time comercial, entende os custos, mas acho que é bacana também a gente... Todo mundo aqui está sabendo que tem essas mudanças, né? Não é fixado em pedra, e que pode ter essas mudanças. E outra pergunta que eu queria muito entender contigo, Lia, não sei se todo mundo já passou por isso, mas quando tem aquele receio, né, do time da gente colocar o preço justamente no site, né? Não sei quem já passou isso quando é software, eu trabalhei ali no startup, que o CEO diz, não quero colocar preço no site, porque aí vão copiar o meu preço. O que você acha, assim, disso? Como é que a gente até... enquanto PMM, tira esse medo, assim, dos outros times, da gente colocar o preço a depender do nosso tipo de produto? Eu acho que vai muito do tipo de cliente que vocês têm, assim, sabe? Por exemplo, tem alguns que, quando a solução é relativamente nova, não é um conceito disseminado no mercado, que vai ser vendido, fica mais difícil se colocar o preço, porque precisa educar o cliente sobre o que aquilo faz, qual que é a diferença com as soluções que já existem, né? Tem um processo ali de entender o contexto dele, como que eu vou gerar valor a partir de um problema que ele tem e qual é esse problema. Então, assim, eu acredito que o teste é sempre válido, tá? E, assim, eu já fiz muito teste em página de preço que, de fato, quando tu coloca o preço, vem leads mais alinhados, porque ele já tem uma informação a mais para tomar decisão, né?
Mas pode existir uma outra gama que ainda não está certa de que é aquele produto e que pode ser convencida sobre a solução e sobre o preço através de um processo de vendas, né? Então, assim, dependendo do público, se é um público que tem mais consciência, que tem uma maturidade digital legal, que entende a solução e já existem outras soluções no mercado, se usa como comparativo, né? Tá tudo certo. Mas quando ainda se está entendendo se aquele é o preço, eu até concordo em ele não ser visível, não por ser copiado, porque, gente, hoje em dia a gente faz um cliente oculto, pergunta para um amigo do mercado, tu vai saber qual é o preço. Mas muito mais por quem está chegando ali, aquelas páginas de preço, às vezes com 1 milhão de funcionalidades que a gente precisa colocar para diferenciar e para, né? Fica um pouco difícil entender a diferença de por que eu pagaria, e às vezes o plano maior tem um salto maior do que os planos anteriores, né? Então, como é que eu consigo fazer a geração... Esse cara, ele tem que estar olhando para geração de valor, e não para... O preço não pode ser uma das primeiras coisas que ele vai avaliar. Então, ele tem que estar olhando para o valor gerado, ou para a economia dentro de processos de venda um pouco mais enterprise, faz muito aquela continha, né? Vou ter uma calculadora que tu vai economizar X horas e X de custo, se tu colocar a solução. Então, acho que tem um certo processo de construção de geração de valor mesmo, dependendo de quanto custa, né? Porque se é um valor mais baixo ali, tá tudo certo, vale o risco e tal. Mas se é um valor maior e um produto mais caro, aí eu acho que vale a pena o teste, sim. Boa. Vamos continuando aqui, então. Como é que pricing se comporta quando a gente fala de estágio da empresa, tá? Então, aqui, vamos olhando ali, early stage como uma startup, growth como aquele momento de aceleração em que se sai de uma startup e para chegar até ser uma scale-up. Quando a empresa está começando e tem um produto novo, ela ainda precisa entender aonde que ela se encaixa no mercado com a solução que ela tem, com os diferenciais que ela tem, né? Então, assim, quando a gente está buscando o Product Market Fit, que é nesse comecinho, entender como é que o produto e o mercado e o meu produto se encaixam, a gente costuma não ter preços tão altos. A gente pensa em conquistar mercado para conseguir viabilizar os testes necessários de precificação, de produto. A gente precisa colocar uma galera para dentro para conseguir validar produto. Então, nesse momento, o preço, a rentabilidade, a margem não é o principal, tá? É legal entender ali concorrentes, principalmente para quando é um produto novo, se posicionar ali, né, entre concorrentes para entender categoria, olhar um pouco para o que está acontecendo no mercado, para não precificar errado, né? Não é porque não preciso ganhar tanta margem que eu vou ficar muito para trás e queimar o meu produto ali na promoção. Quando a gente fala em crescimento, aí já muda um pouco o jogo, que eu já tenho os meus clientes ali dentro, eu já fiz um trabalho de aquisição, entendi que para quem é o meu produto, e eu começo a botar o pé no acelerador para esse público que eu entendi que gosta do meu produto, compra o meu produto e usa. Então, o que eu começo a fazer aqui? Eu tenho o meu produto, já tenho os meus clientinhos, continuo colocando a galera para dentro. Vou começar a tentar vender mais coisas para essa pessoa e fazer essas pessoas ficarem, né? Então, o que eu começo a pensar? Começo a pensar muito em processos de renovação, começo a pensar muito em o que mais eu posso vender para eles, se é um add-on, se é um plano mais caro, se é um produto secundário. Então, ali eu estou pensando assim, ganhei o cliente, como é que eu começo a expandir ele dentro do meu cardápio de produtos, ou até fazendo um upsell, um upgrade, tá? Quando eu estou falando de scale-up, a função do pricing é otimizar a margem. Então, eu estou num tamanho que eu já consigo diluir um pouco mais os meus gastos, e eu preciso otimizar minha margem para, à medida que eu for crescendo, a empresa continuar consistente, né? Eu já tenho um tamanho, eu já escalei, eu já tenho uma base de clientes consistente, eu já tenho um churn controlado, e penso muito mais em como eu exploro
monetização dentro da minha base, né? Não só ali no movimento um pouquinho mais lateral de melhorar plano, add-ons, mas como é que eu começo a fazer cross-sell de vender outras soluções para esse mesmo cliente, tá? Dentro da minha carteira de clientes, eu começo a explorar um pouco mais o que ele pode deixar de dinheiro para mim. Pode passar na sequência. Vamos lá. O que vem primeiro, packaging ou pricing? Não sei se todo mundo conhece os conceitos, então eu vou trazer de novo aqui, tá? Pricing, pensem em valor monetário mesmo, a partir de um valor percebido, tá? Pricing é eu definir um númerozinho ali, estratégias por trás disso. Quando eu falo de packaging, é o meu combo, que eu vou construir aqui, que vai estar lá dentro e mais algumas coisinhas. Então, assim, eu preciso primeiro saber o que eu vou vender, para depois saber por quanto eu vou vender. Então, o packaging, ele precisa ser pensado antes do pricing, né? Eu escolho os meus itens da minha cestinha, coloco lá, vejo quanto ele custa, quanto de margem, qual o valor gerado, o valor percebido que eu preciso ter, meu modelo de monetização e vou em frente para pensar, botar isso na continha e pensar no pricing, tá? Pode seguir em frente. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho em packaging, tá? Pensa em packaging como empacotamento. Como é que eu vou dar lá fazer o meu combo de decisões para essa oferta que eu quero levar para o mercado, tá? Então, a gente tem 4 pontos essenciais que precisam ser uma reflexão para a decisão de price, né? Então, assim, por onde é que eu começo? Eu preciso passar por esses 4 assuntos para dizer que eu fiz um processo de packaging. O primeiro deles é para quem que o produto foi feito. Então, vamos lá. Decidi fazer um lançamento de planos de alguma coisa. Academia, vamos pensar. Legal, aqui estão os públicos que eu vou focar. Qual que vai ser a configuração desses planos, né? Então, geralmente tem uma estratégia que é usada, que é o Good, Best, Better, que é um plano bom, um plano muito bom e um ótimo, né? Que é como vocês costumam ver ali, 3 opções para não ter opções em excesso e dificultar a decisão, mas também tem aquela técnica da ancoragem. Eu tenho um mais barato, um mais caro, e geralmente as pessoas escolhem o do meio, por pensar que ali há um custo-benefício, ou não vou no mais barato nem no mais caro, vou aqui nessa decisão que dentro da psicologia mais segura. Então, assim, é comprovado, e esse também é uma regra antiga da administração que continua até hoje, ó, é que nem tem aplicado em cardápio de restaurante, né, tem várias aplicações. Então, assim, o que é a configuração desses meus planos, o que eu vou colocar lá dentro, e qual que vai ser, o que um vai ter que o outro não vai ter. Eu preciso começar a botar os meus itens ali dentro das caixinhas que vão ser os meus planos, nesse caso do exemplo, tá? Quando eu falo de métrica de valor, aí entra, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, que é qual que é a unidade que eu vou usar para entender quando o meu preço sobe, né? Então, eu vou cobrar pelo quê? E a gente vai entrar em vários tipos de cobrança que existem ali depois. E o quarto é o que eu vou definir como gatilhos que vão fazer esse cliente se movimentar. Então, por exemplo, é um limite, é uma funcionalidade nova que ele vai chegar no momento em que ele precisa usar aquilo e não tem, ou estourou um limite de arquivo de dados de uso e ele precisa mais, ou usuários. Tem várias formas de fazer isso, mas eu preciso definir o que são esses delimitadores para conseguir fazer projeções de crescimento, inclusive a partir da base de clientes. Tá? Pode passar. Vamos lá. Existem mais, mas a gente fala muito dos 6 principais tipos de empacotamento e que vem crescendo e ganhando muito espaço, principalmente pela chegada da IA, que é um modelo híbrido, tá? Vou explicar eles aqui para vocês e qualquer pergunta que vocês tenham aqui, vocês podem fazer. Vamos lá, um preço fixo, que é mesmo preço para todo mundo.
Não é o mais recomendado, já foi muito usado, mas ele não é o mais recomendado. É como o histórico de price começou, né? Se estabeleceu antes, era tudo sob encomenda, e na história da precificação foi a primeira revolução ter um preço igual para todas as pessoas. Esse modelo praticamente não é mais recomendado hoje em dia. Tem um que foi muito usado no começo das Big Techs, né, que é o preço por usuário, então por licença ou por usuário, que é como a gente viu algumas ferramentas cobrarem mais no início. A gente tem por consumo, né, então à medida que eu consumo alguma das funcionalidades ou executo algum tipo de função ali dentro, eu sou cobrada por esse consumo. Tem o modelo de cobrança por funcionalidade, que em cada um dos planos eu vou ter features diferentes e eu vou ter um preço diferente para cada plano, então eu cobro mais ou menos pelo que tem de funcionalidade ali dentro. Tem o por tier, né, por faixas, então fazer dentro desses planos ainda faixas de funcionalidades, alguma funcionalidade escolhida utilizada ou mais de uma. E eu tenho o Outcome Based, que esse é um dos mais emergentes e, para mim, um dos mais recomendados também, tá? Que é o quê? Lembra que eu comentei lá no começo que um dos erros de pricing pode ser quando o cliente está crescendo e você não vê esse reflexo na empresa? Por exemplo, o cliente está fazendo, sei lá, vendendo 100 mil reais por mês, está pagando ali na tua ferramenta de checkout do e-commerce dele, está pagando 199 a vida inteira, né? Porque tu cobrava por usuário e ele usa um usuário, mas ele está crescendo, nunca mais teve que pagar e subir de plano. Então, o Outcome Based, ele tem a lógica de ser baseado em resultado de sucesso. Então, à medida que o meu cliente, eu defino uma métrica que, quando o cliente crescer, ele vai estourar e eu vou conseguir fazer um upgrade ou um upsell por causa disso, tá? Então, assim, totalmente atrelada à receita. Tem várias empresas que vêm aplicando um modelo híbrido, e aí eu vou trazer o exemplo mais simples para vocês, telefonia. Lembram que a gente comprava ali um plano mensal de R$ 25 da Claro e podia botar créditos no celular quando esse valor acabasse, a mensalidade acabava, eu podia colocar créditos. Isso é um modelo híbrido. Ou, por exemplo, eu tenho o meu produto com uma mensalidade e eu quero adicionar créditos de IA. Modelo híbrido também. Eu tenho 2 formatos combinados, cada um ali atuando em cada uma das partes do produto. Tá? Pode passar, Lia. Boa. E aí, Lia, até para entender, isso também vai basear muito no tipo de negócio, né? Fiquei pensando como é que são vários modelos, como é que PMM vai entender qual é o melhor para o negócio dele? Vai muito de experimentação do negócio? É assim, entendendo da lógica de crescimento do cliente, esses modelos aqui eles já são quase que pré-definidos, tá? Uhum. Por exemplo, assim, ó, se o meu sucesso quer dizer a equipe aumentar e mais pessoas precisarem usar a ferramenta, por exemplo, vamos dizer assim, com um ClickUp, um Miro da vida, tá? Eu preciso dar para a minha equipe essa ferramenta, então eu cobro por usuário, né? Faz sentido, a equipe está crescendo, a empresa está expandindo ou quer compartilhar projetos, precisa pagar mais. Se eu estou falando, por exemplo, vamos pensar numa loja virtual, né? Ele paga, vamos dizer, 99 numa mensalidade. Se ele vender 10 itens ou se ele vender 1.000 itens, ele vai pagar 99? Esse preço fixo pode ser um preço que me dá um pouco de previsibilidade, porque eu sei quanto tempo dura o contrato e quanto ele vai pagar por mês. Mas ele vai começar a crescer e eu não vou me beneficiar disso, né? O meu ecossistema vai estar lá, a minha infra vai ter mais requisições acontecendo, eu vou ter que, daqui a pouco, ter mais dados e arquivos dele ocupando o espaço do meu servidor, e eu preciso começar a cobrar por isso também. Então, hoje, e-commerce geralmente cobram por uma tarifa fixa de plano, que é da infraestrutura básica, mais uma taxa sobre venda realizada, ou seja, ele pode pagar 99 no plano, mas a cada venda que ele fizer, eu vou ficar com
R$ 3. E quanto mais ele vender, mais ele vai faturar, mas mais eu também vou faturar. E aí a gente chama um pouco isso assim, de sócio, né? O cliente vê a empresa como uma sócia, porque só vai cobrar mais se ele crescer, mas também existem divergências, né? Para a empresa que está cobrando é bom, mas para o cara que está crescendo, ele não quer deixar uma fatia para outra pessoa, outro sócio, né? Enfim. Então, é um modelo assim que ele é mais justo, mas há controvérsias de aceitação do modelo ainda, tá? Vamos lá. E aí, falando um pouquinho sobre isso, tá? Como é que hoje, dei uma olhada aqui nos dados mais atualizados para trazer para vocês, mas como é que está mais ou menos a distribuição de cada uma desses tipos, modelos de precificação no mercado hoje? Então, assim, 73% das empresas, então, uma maioria de SaaS, elas oferecem algum tipo de plano gratuito ou freemium, né, para começar. Se questionou muito ali, né, depois da ascensão, grande ascensão e a explosão do PLG, se esse movimento continuaria. Inclusive, na época, o freemium estava em decadência. E hoje, a gente voltou a ver uma aceleração muito forte dessas estratégias, né? Pode ser pela competitividade, enfim, pelo ganho de mercado, pela pós-pandemia ali, mas ainda são estratégias que voltaram a crescer e a ganhar espaço dentro de tecnologia, tá? 67% das empresas utilizam estruturas de 3 a 4 níveis, e aí é aquilo que eu falei, né? O good, better, best, são 3 níveis que eu consigo fazer a ancoragem de preço psicológica. Ou também ela pode ser por causa de uso, né? Não precisa ser o mais barato, médio, mais caro, ela pode ser para o autônomo, para a empresa e para a super empresa, né? Pode ser por público que eu estou focando também. E 79% das plataformas líderes oferecem trials também sem exigir cartão de crédito no cadastro. E isso é um movimento que a gente vê muito forte no Brasil, mas que nos Estados Unidos ainda é muito mais comum as pessoas colocarem o seu cartão, tipo assim, vamos colocar aqui para testar, não sei se eu vou comprar. Mas no Brasil a gente vê que as pessoas encaram o cartão de crédito com um pouco mais de seriedade e desconfiança do que o americano, né? O americano tem lá, tá no celular, tá por tudo, já coloca em tudo. E como a gente tem também aqui no Brasil muitos golpes relacionados a cartão e a vazamento de dados, já se tem uma alta desconfiança. Então, essa pesquisa ela é de 2025. Então, assim, ainda é muito válido, e aqui no Brasil, principalmente, muito usado, o trial sem o cartão, sem o registro do cartão de crédito, tá? E aí, assim, a gente sabe que isso reduz um monte, exato, é um caos lá. E assim, reduz muito o atrito de fato, né? A gente pode ter uma taxa menor de conversão mais qualificada, mas quando a gente não pede cartão, a gente aumenta muito o volume que entra num trial, que pode também resultar fazendo uma boa jornada em conversão para pagantes, né? Pode passar. Aqui uma visão geral, então, para vocês, de que o preço fixo, né, considerando aqui uma comparação com os últimos 12 meses, o preço fixo vem caindo, a tendência dele, por usuário, vem caindo também, por uso, está ali mais ou menos mais próximo, 17,20, por outcome based, também vem crescendo, e o híbrido vem explodindo, e a tendência é que nos próximos 3 anos, o híbrido, principalmente por causa da ascensão da IA, exploda muito mais, tá? Pode passar aí. E aí, só trazendo, assim, alguns bullets, né, de como que a IA está impactando, principalmente, pricing e packaging, né? Eu estava, há uns 3 anos atrás, num projeto de precificação de IA, e gente, o mercado era uma loucura, assim, porque tinha Salesforce, tinha Copilot, tinha umas 4 Big Techs, assim, tentando delimitar, empacotar e precificar a IA. E aí cada uma ia um pouco por um caminho, e daí não tinha um padrão de mercado, estava todo mundo testando, uma coisa muito instável e muito aberta. E
hoje a gente já tem um cenário muito mais consolidado, com as generativas já cobrando com um modelo específico que as pessoas passaram a conhecer, né? Então, assim, foi uma revolução no mercado, porque se estabeleceu um novo modelo de créditos que tem ciclos de vir e voltar, que passou a funcionar desde uma IA sozinha até a IA dentro de outros produtos, né? Então, as empresas precisaram ali quase se tornar híbridas para poder cobrar também pelos créditos e pelos tokens, né? O que eu... Diga, pode falar. Eu só ia dizer que eu não sei vocês, mas com o cloud era eu tinha um certo receio com essa quantidade, essa questão do crédito, porque você fica, né, mas como é que eu sei? Eu acho que eu vou pagar mais, mas justamente acho que e outras IAs já estão usando, né, essa ideia de crédito, então cada vez vai ser normal esse outro modelo de precificação. E eu acho que ainda tem um super receio, né, com essa questão de quanto eu vou gastar, como é que isso é contabilizado, então ainda esse modelo ainda acredito que vai perdurar por um tempo. E aí, então, cada vez mais a gente mudando para esse modelo híbrido, né, também de cobrança por créditos e poder escolher o quanto a pessoa vai querer investir ali dentro do produto e ter um pouco mais de controle sobre isso. Tem uma outra questão que impacta muito, que é a IA conseguindo ler comportamentos e entender o willingness to pay de um cliente para criar preços dinâmicos, e aí dá para dar como exemplo aqui mais ou menos uma analogia à busca de passagem aérea, né? Ele começa a entender a demanda e começa a ajustar preço de acordo com a demanda, né? A IA consegue fazer uma leitura muito mais refinada desses comportamentos e existe essa possibilidade tecnológica, né? E também tem a questão de que quem não está optando por créditos por tokens, está optando por inserir a IA no produto, embutida no produto, né? Mas isso tem um custo que vem sendo explorado. E essa pesquisa mostra que o aumento do preço de empresas que fizeram isso foi entre 20% e 40%, que é um monte, né? Quando a gente fala, pense em um reajuste de preço que vai ser de 20% a 40%. Se a gente faz 8% e os clientes piram, vocês imaginam de 20% a 40% o que está acontecendo nessas empresas, né? Mas aí, até a Bia perguntou assim, qual foi um case atual? Pode passar ali, mais qual foi um case atual, assim, que tu considera de pricing packaging? E aí, eu estava esses dias vendo para a gente fazer a compra do cloud para conectar com o Canva, né, para poder escalar ali a nossa produção para social media. E aí, eu fui ver o preço do Teams do Canva. E aí, eu descobri que ele está muito mais caro, muito, muito mais caro. Ele está ali, como está aqui, quase 300% mais caro. E eu fui entender, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Né? E aí, basicamente, eles entenderam que com a chegada da IA, o impacto que ela tem naquilo ali, na ferramenta, no tipo de trabalho que se faz ali, ele é revolucionário. Então, assim, a IA não é uma pitada no Canva. Ela passou a ser a base do produto, ela passou a mudar a lógica do produto, ela muda toda a experiência de criação. Então, o que eles fizeram? Eles embutiram a IA. E aí, eles aumentaram consideravelmente o preço do plano, porque eles entenderam que existia um willingness to pay bem alto, né? Então, 300% de aumento, com certeza eles fizeram pesquisa de preço, entenderam o que eles estariam poupando para a empresa, fazendo esse aumento, ainda valeria a pena, né? Então, eu acho que esse foi o case, assim, de estar indo um pouco contra o que os outros do mercado estão fazendo, que é cobrar por token e cobrar, mas entendendo como a IA impacta o negócio deles e fazendo um aumento muito expressivo, né? Então, para mim, foi um case, porque, assim, vai contra um pouquinho o que eu estou vendo acontecer no mercado e como todos estão tomando a decisão de seguir, né? Ainda muita experimentação, achei super ousado, assim, do lado deles, mas eu gostei. Boa. Não, muito legal. Eu já tinha percebido também esse preço, mas não tinha feito essa correlação que eles estão embutindo, né? Não estão colocando com
como um adicional. Mas, meninas, chegou a melhor parte, eu considero, que são as perguntas. Tô achando vocês bem tímidas, mas é normal, é um tema mais complexo. Então, inclusive, Lia, você falando, eu vi muita gente anotando aqui, então, o quanto, acho que cumprimos com a missão da live, que foi fazer esse gosto, assim, e colocar essa sementinha, né, de PMMs mais sênior, se você quer se diferenciar no mercado, você entender mais sobre pricing, empacotamento. Mas, meninas, queria saber se alguém tem alguma pergunta, ou então algum comentário. Olha, já começamos aqui. A Jaqueline perguntou se existe alguma metodologia indicada para definir pricing de modo geral. Bom, vamos lá. A pergunta que mais me fazem e aí até eu ajudei uma pessoa ali da comunidade esses dias, porque ela precisava mostrar o empacotamento, era um produto novo, enfim, para o chefe, e a gente acabou desenrolando ali o assunto no WhatsApp. Mas a pergunta que eu mais escuto, eu acho que tem dois cenários aqui nessa tua pergunta, Jaqueline. Como que eu precifico um produto novo? Esse é mais comum. E aí, acho que a questão de metodologia para precificar, existem algumas, assim, se o produto já existe, tá? Tu pode chegar, existe uma pesquisa que é um método, que são 4 perguntas para te entender qual que é o preço que tu vai cravar. Essa pesquisa, eu posso mandar aqui o link depois para as meninas, para vocês lerem um pouquinho mais sobre isso. Ela vai fazer o quê? Ela vai perguntar qual é o preço máximo que a pessoa acha que esse produto que expliquei para ela fica caro demais. Qual que é o preço que ela acha que esse produto seria considerado desvalorizado ou podia parecer muito simples. Qual o preço que ela considera ideal e quais são as outras alternativas que ela usaria se esse produto não existisse. E aí, o que se faz, né? Se pega ali o ponto que ela disse como todos os respondentes como máximo, como mínimo e como do meio. Se faz médias, né? Isso que é o que as consultorias fazem dentro desse modelo. E aí se chega, e assim, é engraçado porque realmente as respostas ficam muito parecidas. A percepção de valor que as pessoas têm, mesmo que seja um produto explicado, que não exista, fica muito parecida. E aí se estabelece, então, dentro ali, se faz mais um corte, né, entre o máximo e o mínimo, corta de novo mais para o meio, e aí se decide em alguma coisa entre um pouquinho menos que o meio e um pouquinho mais para o meio, tá? E existem algumas outras, por exemplo, para produto novo, se olha a concorrência também, para se ter uma ideia, assim, de alguma solução que resolva de forma parecida, mas um método bem usado é entender quem que é o ICP, quem que é o cliente ideal, e dentro dessa empresa falar com uma pessoa que tem a habilidade de responder quanto estaria economizando caso essa solução existisse. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do Canva, tá? Eu cheguei lá numa agência e falei com o dono da agência e falei, se tu tivesse essa ferramenta nova que eu estou lançando agora, quanto tu iria economizar? Ele me fala, iria economizar R$4.000 de um designer. E aí eu pego esses R$4.000, que é o custo que ele deixaria de ter, e eu baseio o meu preço no custo que a empresa deixaria de ter. E aí eu me precifico entre 20% e 30%, tem uns que usam 10% até 50%, desse valor que a empresa vai economizar. Então, poderia, por exemplo, cobrar R$1.000 pelo meu produto novo, que eu não sei quanto custa no mercado, tá? E aí, assim, isso é, assim, uma regra inicial, que depois, obviamente, vai ter que passar por toda a metodologia de pricing para fazer essa definição, tá? Mas, assim, em resumo, primeiro se olha custo e margem, o preço não sai daí, só para entender que a empresa não pode ficar no vermelho. Depois se entende preço de concorrência, se entende o que o produto entrega, se entrega mais, se entrega menos, se define a estratégia de TM, né, que é o que eu quero ganhar mercado, eu quero me reposicionar, eu quero atacar um novo mercado, eu quero criar um novo mercado, eu quero um nicho específico, e como que eu me posiciono através do preço aí, se eu vou mais alto, se eu vou com uma margem mais baixa.
E aí depois é conversa, assim, cara, conversa com o mercado sobre precificação é a fonte mais confiável que existe para tomada de decisão. Boa. Jaqueline, respondida a dúvida? Maravilha. Tem mais uma aqui também, Lia, da Malu, inclusive ela falou que foi muito bacana aqui o papo. Queria saber se tem alguma sugestão de leitura, de conteúdo, para quem está querendo Tenho. aprofundar mais o tema. Legal. Pode passar aí o próximo slide, eu anotei alguns nomes. E, assim, ó, de livros, tem o chamado Pricing Roadmap, que é bem legal. Ele é sobre exatamente isso, como é que tu vai fazendo esse processo todo. Tem outro chamado de Strategy and Tactics of Pricing, que é um guia, assim, também para melhorar a monetização e melhorar a receita. Aí tem alguns blogs que eu costumava ler, que é o blog da Pedal e da Stripe, que eles falam bastante sobre precificação também. Tem pessoas que eu sigo no LinkedIn, então o Kyle Poyer, ele tem um conteúdo muito legal. Ele é assim, se a gente for pensar no nosso universo, ele é estilo PMA, ele é um cara super modernão, ele faz pesquisas, ele faz entrevistas, podcasts, ele posta coisas muito bacanas no LinkedIn, assim, ele faz uns resumos e uns infográficos muito, muito bons e muito simples de entender. Tem o Patrick Campbell, que é da Willingness to Pay, que é uma empresa de consultoria de pricing, também uma das mais reconhecidas, assim, ele faz uma geração de conteúdo. Tem a April Dunford, não, desculpa, o Patrick não é da consultoria, ele é só uma referência em pricing mesmo. Tem a April, né, que todas nós conhecemos, mas ela fala também um pouco de pricing, fala bastante, assim, relacionado ao universo de posicionamento, né, e aí, como empresas referência que eu costumo olhar, assim, geralmente consultoria traz informações bem legais sobre pricing, mas num lugar mais denso. E aí, as mais traduzidas, eu gosto da Willingness to Pay, que tem bastante conteúdo no YouTube. Eu gosto da Profitwell, que é a maior consultoria de pricing do mundo. E às vezes eles publicam alguns conteúdos um pouco mais técnicos e avançados, mas bem legais também. E a Winning by Design, que eles falam muito sobre receita, e aí tem um pouco de pricing no meio também, mas o foco maior deles é monetização, assim, através de, né, mudar algumas chaves dentro do negócio que também passa um pouco por pricing, assim. E eles estão falando bastante sobre IA e receita, assim, então também é bacana de acompanhar. Muito bacana. Inclusive, meninas, temos uma live ainda desse ano com a Lilian sobre monetização. Então, olha aí, tá as coisas se conectando, mas adorei. Inclusive, Legal. vamos colocar depois, a gente bate um print e manda lá no grupo para quem quiser não perder, tá bom? Acho que foi isso de dúvida, até para a gente não tirar o Legal. tempo. Meninas, Gente, você explorar. Desculpa, Lia, você não, eu ia agradecer aqui a presença de todo mundo está buscando saber mais, quem está em transição de carreira, a gente sabe que é bem importante absorver conteúdo, né? Então, quero desejar aí boa sorte, bastante sucesso para quem está nesse processo e continuem, gente, continuem buscando aí se aprofundar. Pricing é um assunto que pouca gente domina e pode ser um diferencial na carreira mesmo, conseguir chegar nesse lugar de ter um domínio desses conceitos. Boa, boa, obrigada demais, Lia. Foi uma live muito esperada e eu adorei. Todo mundo, como eu comentei, estava o pessoal anotando aqui, então super pegamos o propósito. Meninas, a Lia, ela tá na nossa comunidade, então aproveitem, se quiserem tirar dúvidas, coloquei também o LinkedIn da Lia. Sempre tá ali respondendo, ajudando o pessoal, então usem a nossa comunidade. E antes, por favor, não saiam ainda, que a gente vai tirar um print. Moni, se você estiver aqui para apoiar, depois a gente vai colocar ali na nossa comunidade. Pessoal, por favor, quem puder abrir a câmera, a gente tirar um print bem bacana. Tudo. Vamos lá. 1, 2, 3 e print bem bonito. Ai, gente.
Tá, Foi foi? sim, gente, foi sim. Vou mandar depois. Lia, super obrigada, meninas. Obrigada por todo mundo que ficou até aqui. A gente vai colocar quem não conseguiu ou quiser revisitar lá no LinkedIn junto do material. Gente, obrigada e boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Cancelar, aí, puxa.